Agora o que eu tenho percebido? Presta atenção. Eu estou dizendo aqui da minha experiência. Eu sou cristão há 18 anos e sou pastor há 10. Tenho visto muita coisa nesses anos e conheço o Evangelho desde 90. Desde 90. Tenho conhecido milhares de crentes por todas as partes do mundo, visitado igrejas e centros em todas as partes do mundo e do Brasil. Presta atenção. Não existe nenhuma praga que está assolando mais a igreja de Cristo do que o relativismo. Não existe nenhuma praga que ameaça a cristandade como o relativismo. O relativismo é o instrumento mais poderoso, mais inteligente e sutil que o diabo usou nas últimas décadas. Porque o relativismo não tem nome, o relativismo não tem forma, o relativismo não tem cor, o relativismo não tem som, o relativismo é abstrato, que se transforma em substância. O relativismo. Como o relativismo entrou? Porque ele entra, presta atenção, ele está em todos os campos da sociedade. A sociedade é uma sociedade relativizada, uma sociedade nos continentes, sem valores e verdades absolutas. Não existe mais. Mas está entrando na igreja. Como? Nós sabemos que nós somos um povo de valores absolutos. Nós somos um povo de verdades absolutas. Nós temos um único Deus, uma verdade absoluta, um Deus absoluto, um evangelho absoluto. Não existe nada relativo na Bíblia. Tudo é absoluto. Jesus disse, eu sou o caminho, artigo definido. Se ele tivesse falado, eu sou um caminho, artigo indefinido, podia ter outros caminhos. Quando ele fala, eu sou o caminho, é uma verdade absoluta. Só Jesus é a verdade. Está aí. E nós estamos com um livro cheio de valores e verdades absolutas. Mas o relativismo está entrando de uma forma tão inteligente, José, que ele está fazendo assim. Ele não está fazendo você deixar de acreditar em nada, que isso seria ateísmo. Isso não é muito lucrativo para o diabo. Fazer crentes ateus, convencê-los que Deus não existe, é muito difícil. Então ele não faz com que nós deixemos de acreditar em algo. Não faz. O relativismo faz com que acreditamos em algo distorcidamente, pela metade. Como que é isso? Eu não deixei de acreditar em pecado. Eu só estou mudando o meu conceito de pecado. Eu não estou deixando de acreditar em oração. Eu só estou mudando o meu conceito de oração. Oração, para você, é assim. Para mim, não. É de outro jeito. Porque esse negócio de oração é relativo. Eu vou relativizar a oração. Eu vou relativizar o culto. Não, nós aqui não deixamos de fazer culto. Mas nós não fazemos culto segundo o que o senhor pensa. Nossa maneira de cultuar é diferente. Por quê? É relativo. Crer a fé. Nós cremos, nós temos fé. Temos profissão de fé, temos confissão de fé. Nós exercemos a nossa fé, mas não exercemos da maneira que o senhor pensa, ou que o outro entende. Exercemos a fé da nossa maneira. Porque esse negócio de fé é relativo. Soteriologia. Agora, o diabo também sabe, ele é inteligente. Agora, onde ele vai convergir a sua força? Relativizando o pecado. Existem pouquíssimas religiões no planeta que não mencionam o pecado. Todas mencionam. As heresias, as seitas. Mas o diabo está relativizando a força, a violência, a pecaminosidade do pecado. Então, como é que ele destrói a igreja? Olha como é que o relativismo destrói. Nós passamos a ter uma multidão de crentes na mesma igreja, pensando todo mundo de forma diferente.
Ninguém na igreja com verdades absolutas. Eu tenho a minha interpretação desse texto, eu tenho outra, e eu tenho outra. Eu tenho a maneira de ver a minha doutrina, eu tenho outra, e eu tenho outra. Eu lido com o pecado de uma maneira, eu com outra, eu com outra. Nós temos uma igreja inteira relativizada, sem valores absolutos, sem valores absolutos, sem verdades absolutas. O conceito de pecado é uno. É um só e absoluto. Não podemos relativizar, mas estamos relativizando. O conceito de tentação, o conceito de arrependimento. Qual a última vez você chorou pelo pecado? Bateu no peito? Sentiu agonia? Vísceras? Não, esse negócio de víscera, de chorar para pecado, é um conceito seu. O conceito meu está no campo da minha mente. Eu já arrependi. Comecei a relativizar isso. Logo começamos a ter uma vida cristã atrofiada, morta, parada, seca. O relativismo está entrando. O relativismo não está tirando ninguém da igreja. O relativismo não está fazendo ninguém deixar de crer na Bíblia. Não está fazendo ninguém deixar de crer em Deus. Ele só está distorcendo a verdade. Agora vamos lá. O que é o relativismo? O relativismo é uma ideologia. O relativismo é uma filosofia. O relativismo é uma crença. E da onde a Bíblia revela aqui que nascem, onde é o nascedouro das ideologias, onde é o nascedouro das crenças, onde é o nascedouro das filosofias, vem de Satanás. É o diabo, e o diabo está querendo prender a igreja nessa fortaleza, nesse forte, está querendo prender os crentes nesse castelo nesse castelo de relativismo. E aonde que se dá essa batalha? Queridos, sem que você perceba, sutilmente na sua mente, o diabo está insuflando, o diabo está enviando setas na sua mente, distorcendo, pervertendo seus pensamentos a respeito dos conceitos absolutos da palavra. Você não precisa sair da igreja, não precisa ir para uma boate, não precisa usar droga. Quem te disse? É na própria igreja, é no próprio culto, é na própria vida cristã. Ele quer aprisionar você em uma ideologia. Essa é uma batalha, presta atenção, essa é uma batalha por como as pessoas pensam. Como é que eu sei? Olha só. E levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O que tem a ver isso? Ele está falando na forma de destruir eles, as fortalezas. Ele fala que a arma não é espiritual, fala da milícia, E seis armas são para esmagar fortalezas e para levar todo o pensamento. Mas por que pensamento? Porque é no pensamento, é na mente que se instalou a fortaleza. É onde Satanás combate, é na mente. É para levar o pensamento cativo, porque o pensamento está onde? Ele está em duas prisões, ou na do diabo ou na de Cristo. Então está dizendo, essas mentes gregas estão aprisionadas na ideologia platônica, aristotélica, filosófica, relativista, subjetivista. E a nossa estratégia é resgatar essas mentes, é libertá-las das fortalezas, libertá-las do engano. E o diabo está fazendo isso. Está atuando na mente, colocando fortalezas. O que é isso? Ele está induzindo as pessoas em como elas devem pensar. Ele está inflamando elas de ideologias. Porque o mundo está perdido, não está? Tá. O mundo inteiro se prostitui? Não. O mundo inteiro usa droga? Não.
O mundo inteiro é assassino? Não. O mundo inteiro é adulto? Não. São pequenas parcelas. Então a estratégia do diabo não é perverter moralmente o homem, porque isso o pecado se encarrega. O pecado de Adão inclina o homem já para o desvio moral. Então o propósito do diabo não é isso. O propósito do diabo é que elas continuem convivendo em sociedade harmonicamente, mas com mentes cativas a ideologias que se levantam contra o conselho de Deus, contra a verdade de Deus. É isso. Tudo que ele pode colocar em suflé. Então tem islamismo, budismo, tem mormonismo, tem ateísmo. Então são prisões e são ideologias. O mormonismo, o islamismo, o ateísmo, a filosofia, elas são prisões onde o mundo inteiro está aprisionado. E quem está por trás desses desdobramentos filosóficos, religiosos, desses desdobramentos ideológicos? Satanás. Aí eu li para você de um outro pensamento filosófico, o relativismo, que ensina o quê? Destruam verdades e valores absolutos, relativizem tudo, e assim vocês não terão a verdade. E esta última é que está atacando a igreja. Não precisa de ninguém sair, beber, matar ou fumar. Vamos distorcer a verdade de Deus, vamos distorcer as doutrinas, vamos distorcer a concepção deles a respeito da fé. Igreja, isso é poderoso demais. Por isso que você vê pessoas obstinadas, por isso que você vê pessoas cegas, por isso que você vê pessoas que têm o mesmo livro que você, creem no mesmo Deus que você, cultuam no mesmo lugar que você e pensam diametralmente opostas. Sofismas, ideologias, logismos, aprisionando pessoas em conceitos relativistas. Aprisiona pessoas assim. Essa é a luta. Não vai lutar com o diabo repreendendo, mandando amarrar, mandando sair. Não é assim que vence o diabo. Mateus e Lucas 4, ambos os 4. Mateus 4, Lucas 4. O diabo vai tentar alguém. Quem que ele vai tentar? Jesus. Ele tenta por 3 vezes. Se tu és o Filho de Deus, manda essa pedra transformar em pão e mate sua fome. Se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui do pináculo para baixo, porque está escrito: darão ordem aos teus anjos. Se és o Filho de Deus, eis os reinos, tudo foi me dado, e eu te darei se prostrado me adorar. Aonde foi a batalha? Na mente. Lembra, quem foi tentado não foi o Deus Jesus, foi o homem. Deus é 100% homem, 100% Deus. As duas naturezas coexistem juntas, na mesma pessoa, sem se misturar. Isso é Jesus. Como é que você sabe que a parte divina não foi tentada? Porque Tiago diz que Deus não tenta ninguém e não pode ser tentado do mal. A parte divina não tem nada a ver. Ele tentou a parte humana de Jesus. Mas onde que entra a ideologia ali? Está vendo aqueles pães? Estou. Você não acha que seria uma excelente ideia, visto que você tem poder, transformá-las em pães e matar sua fome? Um sofisma, uma ideologia. Mas nós temos o nuance dela mais claro na segunda tentação. Levou-lhe para o pináculo do templo e diz: atira-se daqui, porque está escrito. Usou o Salmo 91. Está escrito. Tem respaldo, tem prerrogativa, que se você se atirar aqui, Ele dará ordem aos teus anjos. Ele distorceu o Salmo 91, é isso que ele mais faz com o crente. Ele perverte a interpretação bíblica para que você tenha argumento para pecar. Você peca e ainda usa a Bíblia como argumento. Olha aqui, eu tenho base para a minha prática. É isso que o diabo estava lançando em Jesus. Faz isso que não vai ter problema, você tem base bíblica.
Isso é uma ideologia, estava na mente, ele estava soprando, ele estava conflitando com Jesus na mente, a respeito de uma ideia, a respeito de um ponto de vista. Ele estava relativizando, ele estava humanizando, pluralizando, filosofando. Jesus, você está entendendo? Olha só. Como é que está a tua mente? Você já viu quando você às vezes está num culto, ou não sei, num lugar, de repente, o que eu estou fazendo aqui? Deus não existe não. Olha no campo da mente. Quando você está em casa, larga essa vida, você está perdendo a sua vida. Ele vai lançar um argumento, ele vai lançar uma filosofia para que você desista da verdade. É assim que o crente desvia. É quando ele, no campo da mente, tenta impor em você outra corrente de pensamento que contraria o conhecimento de Deus. É assim que ele luta sobre o pecado, sobre as doutrinas. Querido, o pecado é letal, terrível, perverso. Foi o Mateuzinho ali que eu pedi para ele ler Os Puritanos e a Conversão. O livro, metade do livro, um dos puritanos que escreveu, dedica metade do livro para falar da malignidade, da pecaminosidade, da letalidade do pecado. Você não tem ideia, em questão de pecado, os puritanos não tem para ninguém. A força com que eles expõem a natureza do pecado é tão violenta, é tão profunda, essa frase, que bastou um pecado só para Deus tirar Adão e Eva do Éden, veio dos puritanos. E como é que você está vendo o pecado? Não, eu não pequei, eu tropecei. É uma falha moral, um equívoco. Não, é pecado e destrói a alma. Não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado. E quando orardes, Jesus subiu ao monte e passou a noite inteira orando, e no Getsemane transpirou gotas de sangue. Quando fala do perdão, quando for oferecer a tua oferta e lembrares e memorizares que tem algo contra alguém, não se atrevam a oferecer esta oferta a mim. Vão e reconciliem primeiro. Gente, onde tem relativismo nisso? Onde tem? A palavra arrependimento, João Batista chega lá. João Batista, arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. Não presumais que vocês têm por pai Abraão, porque Deus dessas pedras pode suscitar filhos de Abraão. Jesus vem, o reino de Deus é chegado, o tempo está cumprido. Arrependei-vos. Pedro pregando, o que faremos? Arrependei-vos. Arrependimento. E Paulo vai ter mais longe e falar, tem um arrependimento que é da carne. A tristeza segundo a carne gera morte, mas segundo o Espírito, vida. É o arrependimento do remorso, da lágrima de crocodilo. E ele vai fazer, não adianta esse arrependimento, tem que ser no cerne do homem, tem que ser das vísceras do homem. Valores absolutos, valores absolutos. Examine-se a si mesmo para saber se está na fé. Valores absolutos. Quando está falando para o pai, você não conduz sua casa de qualquer jeito, você não trata sua mulher de qualquer jeito. Há uma verdade absoluta para a condução do seu lar, e o que passa dela é relativismo, ideologia satânica. Verdades inegociáveis que nos faz ser esse povo singular que somos, esse povo ímpar, distinto, por causa dos absolutos que Deus nos deu. E se você negociar isso, você será herege, apóstata.
É uma ideologia que o diabo pode estar te prendendo na sua mente. Agora vamos terminar. Como vencê-la? Vamos ver. Como vencê-la? Verso 5. E toda altivez se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Até aí. O que é levar? Olha só, gente, o que é levar? Que é figura de linguagem, dá a impressão que é George Lucas, né? A Jornada das Estrelas, o Retorno de Jedi. Mas não é. Levando todo o pensamento cativo. Como é que eu levo o pensamento cativo para o marxismo cultural? Abra comigo aí no livro do Antônio Gramsci. Eu vou dar uma palestra sobre marxismo cultural, ateísmo. Uma semana, 1 mês, 2 meses, 4 meses. Eu estou colocando as mentes dos ouvintes num cativeiro, numa fortaleza cultural, ideológica, através dos meus sermões, literatura, livros. E como eu resgato essas pessoas desses fortes? Eu entro na fortaleza, saqueio elas e levo para outra fortaleza, cativos em Cristo. Com a palavra de Deus, levando o pensamento ao Evangelho, conduzindo elas a Cristo, levando elas para a palavra de Deus. Como que o diabo venceu? Transforma os pães. Primeiro sofisma. Pula daqui do pináculo. Segunda ideologia. Prostra-me e adoro. Terceira filosofia. Jesus apelou para Deuteronômio. 2 do capítulo 6 e 1 do capítulo 8. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E último, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Foi-se, a ideologia foi quebrada, massacrada. É a verdade da palavra, é a santa palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Da onde? Da fortaleza, do cativeiro. Por isso tem algo para você. Se você tem sido seduzido por tais pensamentos, se você tem estado confuso, atormentado, é sinal que você não está se alimentando da palavra. É sinal que falta conteúdo bíblico em você. A única maneira de você vencer isso, querido, volte para as Escrituras. Leia as Escrituras, medite nas Escrituras, venha aos cultos, mas quando vir, preste atenção na palavra, abra os ouvidos para a pregação, abra o coração para a pregação, leia literatura bíblica, literatura doutrinária, literatura cristã, veja pregações em vídeo, pregações em áudios. São essas verdades proferidas com o poder do Espírito Santo que vão libertar mentes do cativeiro. A palavra que Paulo dá aqui para os coríntios é assim, ó: destruindo. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas para destruir fortalezas. A palavra para destruir é esmagar. Já que a fortaleza requer um esforço descomunal, afinal de contas é um castelo. Logo, o ataque proferido tem que ser do mesma proporção. Então, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para esmagar, triturar, rachar essas fortalezas. Quais são? Oração e jejum, santificação, e a principal delas, a espada do Espírito, que é a arma de combate da armadura, a proclamação da verdade, a meditação da verdade, a interpretação da verdade, a palavra de Deus. Ela que destrói. Porque veja só, para você entender, todo ímpio, tem muito ímpio no mundo, tem mais ímpio ou mais justo? Mais ímpio? Amém? Tem mais ímpio, amém? Todo ímpio está sob uma ideologia, não está? Sim ou não? Está num cativeiro.
E como que os ímpios são libertos? Como que os ímpios se convertem? Como que os ímpios são salvos? Como eles saem do cativeiro? Na pregação da palavra, do evangelho. É assim. Querido, eu quero alertar você. O inimigo é forte. Ele tem atributos. Ele tem um reino de engano. Ele tem uma hierarquia. Nós estamos numa campanha militar, viu? Você vai sair daqui, a campanha não acabou não, tá? Lá na porta tem campanha militar. Dentro do carro tem campanha. Lá na pizzaria tem campanha. Na sua casa tem campanha. No quarto com a mulher tem campanha. O tempo todo ele vem. Aonde? Aqui, ó, na mente. Eva, ele disse que você não morrerá. Certamente não morrerá. Pode tomar do fruto, porque você vai ser semelhante a ele. Sofisma aqui, ó, fez ela perverter uma ideologia. Caiu. Cuidado, gente. Fica vendo demônio arranhar a porta, demônio aparecer, assombração. Ele não está nem aí com isso. Aqui, ó. Como eu venço? A palavra. A palavra. Qual a última vez que você leu 10 capítulos da Bíblia seguidos? Qual a última vez que você leu a Bíblia? Meditou, chorou em cima dela, rabiscou, leu de novo, de novo. Qual a última vez que você leu 10 dias seguidos, sem falhar nenhum, 10 seguidos? Está vendo? É por causa disso. Sem se alimentar desse livro. Esse livro aqui, só a simples leitura dele tem tanto poder. É como uma espada de 2 fios. É o pão que nutre a alma, é o espelho que revela o nosso pecado. É uma espada do nosso combate, um escudo contra o inimigo. É a água que descedenta. Está aqui, meu irmão, mananciais de águas vivas aqui. Vai, esse livro, se debruce nesse livro. Se você comprar um livro entre os gigantes da terra, dos puritanos, J. Packer, ele estava ensinando o puritano, pregando, e dizia assim: Senhor, Senhor, o que quer que faça, queime as nossas casas, mata nossos filhos, toma nossas esposas, mas não nos tira a Bíblia, não nos tira a Bíblia. Esse é o amor que os puritanos tinham na Bíblia. Se você tiver, não há sofisma. Eu vi um autor dizendo que ela é uma bigorna. A Bíblia é uma bigorna que despedaça muitos aços. Ela é invencível. Ela é invencível. Ela tem um poder libertador. Senão, os ismos vão continuar te pegando. Vamos fechar nossos olhos.